A história de um país também é feita dos crimes cometidos pelos cidadãos, atos que provocam forte impacto na opinião pública, elevado apelo midiático e até mesmo influenciam nos rumos do país. São os segredos mais bem guardados de 12 crimes com grande repercussão nacional, que terão os detalhes revelados no novo livro Grandes Crimes, que será lançado no fim deste mês no Rio de Janeiro. Sobre isso, nós vamos conversar neste momento com o Dr. Pierre Morrot, que é advogado e responsável por organizar os textos deste livro que será lançado no fim do mês de julho. Dr. Pierre, uma boa tarde para o senhor. Anderson, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aí de poder falar com os seus ouvintes. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse quais são esses grandes crimes que compõem o livro e, de uma forma geral, como é que foi o processo para se reunir tantas histórias aí que chamaram a atenção da população nos últimos anos? Então, Anderson, é uma história curiosa, né? E quando você vai convidar, né, advogados assim famosos, né, ministros do Supremo Tribunal, promotores, né, para falar sobre esses grandes crimes, né, não é uma tarefa muito simples, né? Porque você precisa convidar pessoas, né, que primeiro sabem escrever bem, né? Então, a editora Três Estrelas, né, e eu acabei selecionando advogados, né, que tivessem a tradição de escrever livros também, né? Porque uma coisa é a militância na advocacia, outra coisa é a militância para narrar esses crimes. São atributos um pouco diferentes, né? E aí eu chamei o Arnaldo Malheiros, que infelizmente já faleceu. Ele escreveu uma história muito interessante sobre o Dr. Schmidt, que é uma história bárbara. Eu tenho certeza que seus ouvintes vão ter um grande prazer de ouvir a história do Dr. Schmidt. O ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje secretário de Educação de São Paulo, também nos conta uma história muito interessante sobre o choque emotivo na província, né? Tem outro caso também que é muito interessante, a madrugada de agosto, né? Que o professor José Alexandre Tavares de Guerreiro nos conta, né? Do caso Lacerda, né? Que foi um caso muito importante durante o governo Getúlio Vargas, né? Que inclusive acabou com o afastamento, né? Do cargo do Getúlio Vargas, né? Eu narro um O caso crime do da Rubens Rua Paiva, Toneleiro? né? Hã? Foi sobre o crime da O Rua crime da Toneleiro? Rota do crime da Rua Toneleiro. É um Uhum. caso muito interessante que o Zé Alexandre narra. Eu narro o caso do Rubens Paiva, né? O Rubens Paiva era muito amigo do meu pai, né? E aí eles tinham uma proximidade muito grande por causa da aviação, e aí nossas famílias se aproximaram bastante. Então, eu acabei elegendo aí o caso do Rubens Paiva, dada a proximidade que nós tivemos com os fatos, né? Então acho que também tem bastante interesse aí para as pessoas entenderem o que aconteceu com o Brasil naquela época, né? Luiz Anagi Beluf, né? Também nos brinda com um caso muito interessante, né? O caso do PC Farias, né? E da Suzana Marcolino, né? Que é um caso importante, né? Todo mundo conhece a história do PC Farias, né? Do Collor, né? Mas sempre teve muita dúvida, né? Quais foram os motivos, né? Que ocorreram, né? Exatamente o assassinato do PC Farias, né? Também é um caso muito importante na história, né? Do direito brasileiro, né? Doutor, como é que foi selecionar esses casos? Quer dizer, muitos casos são casos até mais antigos, né? Que a população mais nova talvez nem tenha conhecimento. Como é que foi fazer a seleção desses casos, doutor? Então, quando a editora Três Estrelas, né, e eu começamos a desenvolver esse projeto, né, o importante era ter crimes que tivessem alterado, né, a jurisprudência brasileira, né. Digamos que o que era considerado crime até um determinado momento era uma determinada conduta, né, a partir daquele crime, daquela comoção social, alguma coisa, acabou mudando o entendimento, né. Então, no primeiro momento, era muito importante a gente chamar pessoas, né, e fatos, né, e casos, né, que tivessem tido uma repercussão nacional muito relevante na construção do direito brasileiro, né. Então essa foi o primeiro corte, né. Segundo corte, era muito importante também você ter escritores que escrevessem bem, né, pessoas que tivessem a capacidade, né, de narrar os casos, né. E nós tivemos a felicidade de fazer esse livro junto com a editora Três Estrelas, que faz parte do Grupo Folha, né.
E é o que nós fizemos também. Nós pegamos o jornal da época, né? E junto com o livro você tem o jornal da época, que vamos dizer, a verdade jornalística, né? Vis-à-vis a verdade dos autos. Nós, autores, tínhamos a obrigação de ter os autos, né? Que é o processo judicial, né? Como a verdade. Então nós tínhamos que escrever o que estava retratado nos autos. E a gente publicava também no livro, vocês vão ver, a matéria de como a imprensa naquele momento enxergou aquele crime. Então é muito interessante você ter justamente esse duplo olhar, o olhar da imprensa, né? E vis-à-vis o olhar que no desenrolar do processo, né? Depois do trânsito julgado daquela decisão, com essa verdade que foi apurada pelo judiciário. Agora, doutor, apesar de ser um livro que tem esse cuidado, né, de ter autores que são pessoas ligadas ao direito, figuras importantes do direito nacional, não é um livro destinado somente a pessoas do ramo jurídico, né? De forma alguma. Nós fizemos justamente histórias, né, como se você estivesse lendo um livro policial. Imagina você estar lendo um livro policial e nós pegamos aquela realidade dos autos, né, e tentamos transformar aquela realidade dos autos de uma forma prazerosa que o leitor lesse aquela verdade dos autos, mas com uma linguagem acessível para ele. Porque muitas vezes você tem uma série de palavras que são muito complicadas, né? É o que a gente chama de impacto linguístico, né, dos advogados, né? Nós solicitamos aos autores, né, que realmente evitassem palavras difíceis e tornassem o texto mais acessível possível. Então, você vai encontrar ali texto como se você estivesse lendo um policial, mas é a verdade dos autos. E vis-à-vis o que a imprensa noticiou naquele momento. Então, eu acho que o leitor vai se saborear muito com versões que foram colocadas pela imprensa e depois a verdade dos autos acaba mostrando uma coisa completamente diferente. E existem casos que são surpreendentes. Por exemplo, o assassinato do PC Farias é um deles. Imagino que muitas das pessoas acham que o motivo do assassinato do PC Farias foi um, mas a apuração do processo judicial acaba mostrando outro. E cada caso que nós estamos narrando, muitas vezes eu tenho certeza que irá surpreender os leitores. O caso do próprio PC tem a história se foi crime passional, se não foi. Na época, se criou uma longa discussão na imprensa, justamente em cima desse ponto, né, doutor? Exatamente, se era uma queima de arquivo, se não era uma queima de arquivo, né? Você tinha várias histórias, né? Mas como o caso do PC Farias, eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender muito com o caso do Arnaldo Malheiros Filho, né? Que infelizmente já faleceu, não está entre nós, mas a família gentilmente permitiu que a gente publicasse. O caso do Dr. Schmidt também é surpreendente. O caso das imigrações, das mortes e das malas, o Antônio Carlos Navis também narra de uma forma muito interessante, né? Nós tivemos vários casos, né, das pessoas que cometeram assassinatos, depois pegaram os corpos, cortaram os corpos, colocaram em malas e depois tentaram esconder o cadáver. Então, é surpreendente os casos que o Maris de Oliveira narra, como também é surpreendente o caso do Euclides da Cunha, né? O olhar que o Eros Grau tem com relação a esse caso, né? Então, cada caso você será certamente surpreendido. Outro caso que certamente você vai ser surpreendido também é o caso dos 3 canibais do José Paulo Cavalcante Filho, que é interessantíssimo o caso dele, de pessoas que faziam assassinatos em série e também eram canibais. Legal, muito bom. Nós conversamos aqui na Rádio Jovem Pan com o Dr. Pierre Morrot, que está aí lançando o livro Grandes Crimes. O livro vai ser lançado no fim do mês, no Rio de Janeiro, mas vai estar disponível aí em todo o Brasil a partir do fim deste mês. Nós conversamos com o Dr. Pierre Morrot, que é advogado e responsável aí por organizar os textos do livro Grandes Crimes. Dr. Pierre, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Olha, eu que gostaria de agradecer a oportunidade. Nós vamos lançar na Flip no final do mês, que é a Feira Internacional, né, de Literatura lá em Paraty. Muito obrigado pela oportunidade, hein?